Você já se perguntou por que aviões e navios desaparecem misteriosamente no meio do oceano? Bem-vindo ao Triângulo das Bermudas, um lugar cheio de enigmas e segredos que desafiam a lógica. Prepare-se para uma viagem ao desconhecido, onde vamos desvendar juntos os mistérios por trás desse fenômeno intrigante. Mas cuidado, as respostas podem te surpreender. Fique conosco, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo o que você pensa sobre esse lugar enigmático. Estamos de volta em 1945, onde algo bem estranho aconteceu. No dia 5 de dezembro, às 2h10 da tarde, 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos partiram da Flórida. Isso fazia parte de um treinamento de rotina que deveria durar 3 horas. Nada fora do comum, apenas pilotos fazendo suas práticas regulares. A coisa começou a ficar esquisita cerca de 2 horas após a decolagem. A bússola dos aviões parou de funcionar e isso foi um problema enorme. Eles tentaram usar uma bússola de reserva, mas também deu defeito. Imagine você, perdido no meio do céu sem saber onde está. O líder do esquadrão, o tenente Taylor, achou que estavam voando sobre o Golfo do México e ordenou que fossem para leste para voltar à Flórida. Mas aqui está o problema, alguns tripulantes acreditavam que já estavam a leste da Flórida e precisavam voar para o oeste. Então havia pilotos indo em direções diferentes e isso não é nada bom. E para piorar, o tempo ficou cada vez mais feio, o sol se pôs e a noite chegou. Agora, eles estavam a 370 quilômetros a leste da Flórida, mas não sabiam disso. A última transmissão de rádio de Taylor foi às 19h04, e depois disso, os aviões desapareceram completamente. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com eles. E a história fica ainda mais estranha. Uma equipe de busca e resgate partiu para encontrar o voo 19, mas eles também desapareceram. Primeiro, 14 pessoas do voo 19 sumiram, depois mais 13 da equipe de busca e resgate, um verdadeiro mistério. Nos dias seguintes, uma enorme operação de busca foi realizada, uma das maiores da época, mas não encontraram absolutamente nada, nem pessoas, nem pedaços dos aviões, tudo simplesmente desapareceu. E para fechar com chave de ouro, o lugar onde tudo isso aconteceu é agora conhecido como o famoso Triângulo das Bermudas. Um lugar muito misterioso no oceano onde mais de 100 aviões e navios desapareceram ao longo dos anos. É um mistério que dura séculos. Então você se pergunta, onde fica o Triângulo das Bermudas? Bem, essa área fica entre a Flórida nos Estados Unidos, Porto Rico e Bermuda ao norte, formando um triângulo. É um lugar com mais de 1,1 milhão e meio de quilômetros quadrados. E as histórias estranhas sobre o Triângulo das Bermudas têm mais de 500 anos. Cristóvão Colombo, quando estava explorando o Novo Mundo em 1492, relatou que sua bússola ficou maluca e viu luzes estranhas no céu. Isso é só o começo de toda a confusão. O Triângulo das Bermudas é um verdadeiro enigma, com muitos mistérios por desvendar. E essa história é apenas o começo de todas as histórias malucas que acontecem por lá. No passado, o Triângulo das Bermudas costumava ser chamado de Mar da Perdição, ou Cemitério de Sargasso, nos séculos XVIII e XIX. Mas o nome que conhecemos hoje, Triângulo das Bermudas, surgiu pela primeira vez em 1964. Foi quando um cara chamado Vincent escreveu um artigo na revista Argose, apelidado por O Mortal Triângulo das Bermudas. Nesse artigo, ele reuniu muitos casos de coisas que sumiram no Triângulo das Bermudas ao longo dos anos e tentou criar um mistério em torno disso. Ele basicamente disse, tem algo bem estranho nessa área do oceano, porque tantas coisas, como aviões e navios, desaparecem. Mas ele não explicou por quê. No entanto, isso fez o Triângulo das Bermudas ficar famoso naquela época. Tão famoso que surgiram muitos livros, filmes, jogos de computador e até músicas sobre esse lugar misterioso. Agora, vamos falar de mais um caso estranho. Em 1918, algo muito assustador aconteceu com o USS Cyclops, um dos maiores e mais rápidos navios da Marinha dos Estados Unidos naquela época. Era um navio muito importante, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam envolvidos. Ele transportava tropas e carvão e partiu de uma cidade perto de Washington chamada West Indies, Baltimore, com 306 pessoas a bordo e 11 mil toneladas de manganês. A viagem deveria durar 9 dias, e tudo estava bem quando o navio partiu. O tempo estava bom. Mas depois de enviar uma mensagem, esse navio simplesmente desapareceu. Ninguém sabia para onde ele foi.
Foi um grande mistério, porque como algo tão grande como esse navio poderia sumir de repente? E se você achou isso bizarro, espere até ouvir sobre o mistério da Ellen Austin. Em 1881, o navio Ellen Austin estava viajando de Londres para Nova York, algo bastante comum naquela época. No entanto, durante a viagem, eles se depararam com um navio não identificado perto do Triângulo das Bermudas. Por fora, o navio parecia normal, mas não tinha ninguém a bordo. Nenhum sinal de tripulação ou pessoas. O capitão do Ellen Austin decidiu ir até o navio misterioso para ver o que tinha acontecido. Eles esperaram por 2 dias, mas não houve resposta do outro navio. Então, o capitão e alguns de sua tripulação subiram a bordo. Surpreendentemente, tudo no navio estava em ordem, como se nada tivesse acontecido. Os itens valiosos estavam intactos, então não parecia ter sido um ataque de piratas. O capitão decidiu levar alguns membros de sua tripulação para governar o navio misterioso e continuar a viagem com os 2 navios. Por 2 dias, tudo correu bem. Mas, de repente, uma tempestade separou, e o navio não identificado desapareceu. Depois que a tempestade passou, o capitão do Ellen Austin tentou procurar o outro navio e o avistou à distância. Mas ao se aproximar, o mistério se repetiu, não havia sinal de pessoas a bordo, e os membros da tripulação enviados para o outro navio haviam desaparecido. Isso aconteceu 2 vezes, com 2 tempestades diferentes. O Ellen Austin voltou, e o dono do navio estava tão assustado que vendeu o navio para uma empresa alemã. Esse é um dos mistérios mais intrigantes do Triângulo das Bermudas. O que aconteceu com as pessoas que desapareceram no navio misterioso? Ninguém sabe. E isso só aumenta o mistério do Triângulo das Bermudas. Vamos falar de uma mudança de nome interessante, semelhante àquela em que Mark Zuckerberg renomeou o Facebook para Meta. Neste caso, um navio também passou por uma transformação de nome e se tornou o Meta. É uma história intrigante, não é? No entanto, é importante lembrar que esse incidente ocorreu há muito tempo, o que torna difícil verificar sua veracidade. Histórias populares que foram transmitidas de geração em geração, mas não podem ser completamente confirmadas, são frequentemente chamadas de lendas urbanas. Agora, o que pode estar por trás dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas? Existem várias teorias por aí, algumas mais extravagantes do que outras. Algumas pessoas acreditam que alienígenas estão envolvidos, abduzindo aeronaves e navios. Outros sugerem que um monstro marinho gigante no oceano é o culpado. E há também a ideia de que as condições peculiares na área do Triângulo das Bermudas fazem com que as aeronaves e embarcações afundem. Mas, para dar uma olhada em teorias mais científicas, uma delas se baseia em questões magnéticas. O Polo Norte geográfico e o Polo Norte magnético da Terra não estão exatamente no mesmo lugar, e isso pode causar confusão com as bússolas. Algumas áreas, chamadas de linhas agônicas, têm os 2 polos se alinhando. E, por um longo tempo, essa linha de alinhamento estava na região do Triângulo das Bermudas, o que poderia ter causado problemas de navegação. Outra peculiaridade é que a área no Triângulo das Bermudas é rasa, o que pode ser um problema para navios. Além disso, a região é propensa a furacões, o que a torna uma das áreas mais atingidas por furacões do mundo. Por último, mas não menos importante, está a teoria do metano. Em algumas áreas do oceano, existem grandes depósitos de hidratos de metano. Experimentos na Austrália mostraram que um acúmulo excessivo de bolhas de metano na água pode diminuir a densidade da água, tornando os navios menos flutuantes e mais propensos a afundar. Isso acontece porque a densidade da água diminui quando há muitas bolhas de metano. Essa teoria sugere que o metano pode estar envolvido em alguns dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. É como quando alguém da sua família compra um carro novo, depois de comprar, você começa a notar o mesmo modelo na estrada com mais frequência. A frequência de carros na estrada não mudou, você apenas começou a prestar mais atenção ao modelo. O mesmo ocorreu com o Triângulo das Bermudas. Embora tenham ocorrido alguns desaparecimentos na área, incidentes semelhantes aconteceram em outras partes do mundo. Por exemplo, o voo da Malaysia Airlines desapareceu em outro local, não no Triângulo das Bermudas. Quando o mistério do Triângulo das Bermudas ganhou destaque, as pessoas começaram a criar histórias e sensacionalismo em torno dele, inclusive com algumas histórias absurdas que não eram reais. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos afirma que não há evidências de que os desaparecimentos do Triângulo das Bermudas ocorram com mais frequência do que em outras áreas do oceano.
A Guarda Costeira dos Estados Unidos também não reconhece o Triângulo das Bermudas como uma área particularmente perigosa. Eles explicam que a área é movimentada e frequentemente atingida por furacões, o que pode explicar os incidentes. Quanto à bola de fogo vista por Cristóvão Colombo, os cientistas acreditam que na verdade era um meteoro. Em resumo, os desaparecimentos misteriosos no Triângulo das Bermudas não são exclusivos dessa área e podem ser explicados por fatores como tráfego intenso, condições climáticas adversas e sensacionalismo em torno do mistério. A área não é necessariamente mais perigosa do que outras partes dos oceanos do mundo.